Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter você por aqui. Eu sou a Juliana Souza. Hoje eu tô gravando esse vídeo para vocês para dividir a minha experiência, claro, sempre dividir a minha experiência e ajudar mais pessoas, né, que atravessaram ou que atravessam os problemas que eu já atravessei. Um deles como a depressão, o segundo, né, o pensamento negativo, que também corrobora muito com a depressão. E eu encontrei na escrita criativa esse poder de expressar, né? De expor os meus sentimentos, de escrever as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas fantasias, as minhas decepções, as minhas conquistas, as minhas evoluções. Então assim, ó, desde muito jovem eu já gostava de escrever. Eu sou a menina dos diários, né? Eu sempre gostei muito de escrever os acontecimentos do dia, coisas importantes. E eu sempre tive essa facilidade em escrever. Eu gosto de escrever, de contar ali a minha história, o meu sentimento. Eu expresso muito na escrita. No período, né, no período depressivo, eu escolhi também a escrita criativa como um processo de terapia, né? E foi muito interessante porque eu comecei a escrever as minhas dores, as minhas dificuldades, os meus desafios, mas numa forma completamente diferente da que eu escrevo agora. Né? Naquele momento eu estava ali expressando minha dor, os meus questionamentos, e eu não entendia muito daquela situação ali que eu estava vivendo, né? Porque os meus estudos são todos autodidata e eu faço questão, né, de aprender as coisas, de buscar, né, o aprendizado. Eu tenho essa sede de pesquisar, de estudar, de analisar, de ver como aquele estudo pode ser aplicado na minha vida. Então eu gosto dessa dinâmica. Na verdade, eu sempre gostei muito dessa dinâmica. Mas eu comecei a estudar, né, e ali ficar no campo do observador, né? Então eu comecei a estudar e fazer correlações de temas dos estudos dentro da situação que eu estava vivendo, e ali o que eu estava aprendendo, o que eu estava melhorando, no que faltava compreensão. E isso se chama a famosa palavra, né, a famosa frase expansão da consciência. Quando você vai começando a aprender vários temas, trazer esses temas para a sua realidade dentro do seu contexto, entender como você pode aplicar essas dinâmicas e melhorar, crescer, evoluir, entender o processo da sua vida, o processo das questões que você atravessa, isso sim é a expansão da consciência. Você cresceu em relação a um assunto, a uma questão que você vivia. E as questões não sempre são de dores, muito pelo contrário, pode ser de superação, de conquistas, né? Porque tudo a gente aprende para melhorar, né? Para crescer, para entender e assim desenvolver e compartilhar a experiência, né? E a escrita criativa foi essa mola propulsora que me fez a cada dia mais ter essa sede de entender, de pesquisar, de buscar essa melhoria, de buscar me entender mais, saber como que as coisas funcionam, entender os meus pensamentos negativos, né? E isso me trouxe muita riqueza depois, porque depois eu consegui escrever um livro digital, Como Vencer os Pensamentos Negativos, através de todas essas informações, de todos esses estudos que eu tive, de todas essas pesquisas e analisando a minha própria vida, a minha própria mentalidade em relação à situação, os meus questionamentos, as minhas dúvidas. E eu tenho certeza que eu compartilhando com você esse livro digital vai fazer você entender bastante coisa que eu tenho certeza que você ainda não entende. Porque existem coisas que acontecem com a gente que a gente não procura entender o porquê. A gente acredita e leva como se fosse algo natural. Então a minha escrita, ela mudou, né? Ela deixou de ser só uma terapia e se transformou numa escrita onde eu compartilho minhas experiências com bases científicas e posso compartilhar com o meu leitor, com você. Posso compartilhar com todas as pessoas
esse conteúdo, esse material vivenciado por mim e embasado nos artigos científicos, né? Nos profissionais, nos estudos científicos. Então, isso deu um brilho, né? Deu um brilho para minha vida, deu um estímulo de querer compartilhar, né? E cada feedback que eu tenho dessas pessoas que leram o meu livro, que se identificaram muito em algumas questões, que não entendia e nem sabia que aquilo que ela estava sentindo poderia ser patológico ou não. Então assim, a gente vai crescendo juntos. Quando a gente se melhora, a gente melhora todas as pessoas ao nosso redor. A gente melhora os nossos amigos, os nossos vizinhos, melhora os nossos colegas de trabalho, né? Porque a gente está crescendo juntos. A gente cresce porque a gente compartilha os ensinamentos, a gente compartilha os estudos. E isso é muito enriquecedor, é forte, é poderoso saber que uma pessoa que você entregou, né, um material, que você dividiu uma informação para aquela pessoa, foi tão importante, e aquela pessoa entrou no caminho ali do autoconhecimento e começou a se entender, que buscou uma ajuda médica, uma ajuda profissional para sair de um estado ruim, desafiador da vida. Então assim, a escrita criativa, hoje ela transborda dentro de mim numa satisfação muito elevada. A satisfação que eu tenho hoje de compartilhar os ensinamentos, né? O que eu busquei e a minha experiência. Então assim, eu só tenho mesmo que agradecer todas as pessoas que adquiriram o livro digital, agradecer todo o feedback, né, todas as respostas que as pessoas têm contribuído, têm dividido comigo e têm pegado esse material e transmitido a outras pessoas, que isso também é importantíssimo, e que essas pessoas também possam ser tocadas, incentivadas, estimuladas para buscar ajuda psicológica e com certeza sair daquele estágio desafiador com uma palavra forte que eu acredito muito, que se chama superação. É superar, entender que os desafios vêm, eles vêm e virão, mas que com inteligência a gente supera todos eles. Então é essa experiência que eu quero deixar para você hoje e até o próximo vídeo.